povão? Bem-vindo a mais um Terças Devocionais e hoje vamos à nossa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6. Nas três primeiras bem-aventuranças, nós somos chamados a testemunhar os exercícios do coração de alguém que foi despertado pelo Espírito de Deus. Primeiro, há uma sensação de necessidade, uma compreensão do meu nada e vazio. Em segundo lugar, há um julgamento de mim mesmo, uma consciência de minha culpa e uma tristeza para a minha condição perdida. Terceiro, há uma cessação de buscar justificar-me diante de Deus, um abandono de todas as pretensões ao mérito pessoal e uma tomada do meu lugar no pó diante de Deus. Aqui, na quarta bem-aventurança, os olhos da alma se afastam de si mesmos para Deus por um motivo muito especial. Há um anseio por uma justiça de que preciso urgentemente, mas sei que não possuo. Tem havido muita discussão desnecessária quanto ao significado preciso da palavra justiça em nosso presente texto. A melhor maneira de averiguar seu significado é voltar às Escrituras do Antigo Testamento, onde esse termo é usado, e então iluminar sobre elas a luz mais brilhante fornecida pelas epístolas do Novo Testamento. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que está assim lá em Isaías 45:8. A primeira metade deste versículo se refere, em linguagem figurada, ao advento de Cristo a essa terra. A segunda metade para a sua ressurreição, quando ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Está lá em Isaías 46, 12 e 13. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e o meu braço esperam. Isaías 51, 5. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Isaías 56, 1. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Isaías 61, 10. Essas passagens deixam claro que a justiça de Deus é o sinônimo da salvação de Deus. As escrituras citadas acima, que a gente trouxe, são desdobradas na epístola do Paulo aos Romanos, onde o Evangelho recebe sua exposição mais completa. Em Romanos 1, 16, 17, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nisso a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Lá em Romanos 3, 22, 24, está escrito assim: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. E lá em Romanos 5,19, está bendita declaração é feita. Porque assim, como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, legalmente constituídos. Também pela obediência de um, muitos serão constituídos, também legalmente constituídos, justos. Em Romanos 10,4, aprendemos que Cristo
é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. O pecador é destituído de justiça, pois não há justo nenhum sequer. Deus, portanto, providenciou em Cristo uma justiça perfeita para cada um de seu povo. Essa justiça, essa satisfação de todas as exigências da santa lei de Deus contra nós, foi realizada por nosso substituto e fiador. Essa justiça agora é imputada, isso é, legalmente creditada na conta do pecador crente. Assim como os pecados do povo de Deus foram transferidos para Cristo, sua justiça é colocada sobre eles. A gente vê isso lá em 2 Coríntios 5, 21. Essas poucas palavras são apenas um breve resumo do ensino das Escrituras sobre esse assunto vital e abençoado da justiça perfeita que Deus requer de nós e que é nossa pela fé no Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede expressam um desejo veemente, do qual a alma está profundamente consciente. Primeiro, o Espírito Santo traz diante do coração os santos requisitos de Deus. Ele nos revela seu padrão perfeito que ele nunca pôde rebaixar. Ele nos lembra que, a menos que a vossa justiça exceda a dos escribas e fariseus, em caso algum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus 5,20. Em segundo lugar, a alma trêmula, consciente de sua própria pobreza abjeta, percebendo sua total incapacidade de corresponder às exigências de Deus. Não vê ajuda em si mesma. Esta dolorosa descoberta o fez chorar e gemer. Você fez isso? Terceiro, o Espírito Santo então cria no coração uma profunda fome e sede que faz com que o pecador convicto busque alívio e um suprimento fora de si mesmo. O olhar crente é então dirigido a Cristo, que é o Senhor da justiça, como diz em Jeremias 23:6. Como as anteriores, esta quarta bem-aventurança descreve uma experiência dupla. Obviamente se refere à fome e sede iniciais que ocorrem antes de um pecador voltar para Cristo pela fé, mas também se refere ao desejo contínuo que é perpetuado no coração de cada pecador salvo até o dia da sua morte. Exercícios repetidos dessa graça são sentidos em intervalos variados. Aquele que ansiava ser salvo por Cristo, agora anseia ser feito como Ele. Visto em seu aspecto mais amplo, essa fome e sede referem-se a uma respiração ofegante do coração renovado por Deus. Um ganho por uma caminhada mais próxima com Ele e um anseio por uma conformidade mais perfeita à imagem de seu Filho. Ele fala daquelas aspirações da nova natureza para a bênção divina que sozinha pode fortalecer, sustentar e satisfazer. Nosso texto apresenta tal paradoxo que é evidente que nenhuma mente carnal o inventou. Pode alguém que foi posto em união vital com aquele que é o pão da vida e em quem habita toda a plenitude ainda ter fome e sede? Sim, essa é a experiência do coração renovado. Observe cuidadosamente o tempo do verbo. Não é bem-aventurados os que tiveram fome e sede, mas bem-aventurados os que têm fome e sede. Você quer, meu irmão? Ou você está satisfeito com as suas realizações e satisfeitos com a sua condição? Ter fome e sede de justiça sempre foi a experiência dos verdadeiros santos de Deus. Olha lá em Filipenses 3, de 8 a 14. Eles serão preenchidos. Como a primeira parte do nosso texto, também este tem um cumprimento duplo, inicial e contínuo. Quando Deus cria fome e sede na alma, é para que Ele a satisfaça.
Quando o pobre pecador sente sua necessidade de Cristo, é para o fim que ele pode ser atraído a Cristo e levado a abraçá-lo como uma única justiça perante um Deus santo. Ele tem o prazer de confessar a Cristo com sua justiça recém-descoberta e gloriar-se nele somente. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Tal pessoa, a quem Deus agora chama de santo, experimentará um enchimento contínuo, não com o vinho, onde há excesso, mas com o Espírito, que, como diz lá em Efésios 5,18. Ele deve ser preenchido com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós que confiamos na justiça de Cristo, um dia seremos cheios da bênção divina, sem qualquer mistura de tristeza. Seremos cheios de louvor e gratidão àquele que operou toda a obra de amor e obediência em nós, como o fruto visível de sua obra salvadora em e por nós. Neste mundo, ele encheu o faminto de coisas boas, como diz lá em Lucas 1,53. Tal como este mundo não pode dar àqueles que buscam o Senhor, como finaliza e complementa Salmo 34:10. Ele concede tanta bondade e misericórdia para nós, pelo que somos as ovelhas de seu pasto e que nossas taças transbordam. No entanto, tudo o que desfrutarmos atualmente é apenas um mero antegozo de tudo o que o nosso Deus preparou para aqueles que o amam. No estado eterno, seremos cheios de santidade perfeita, pois seremos semelhantes a Ele. Então, terminaremos com o pecado para sempre. Então, não teremos mais fome nem mais sede. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe seu dia e a sua semana. Um abraço forte. Até a semana que vem.